Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, 21 de maio, sexta-feira, mais uma palavra para nos edificar e nos fortalecer. Quero agradecer a cada um que já se inscreveu no canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse canal, nos ajude a crescer. Já tivemos um ganho esse mês de novos inscritos e você pode nos ajudar nisso compartilhando, né, nossas mensagens, nosso canal e pedindo que as pessoas se inscrevam. Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena, Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição para os dados da conta corrente da Vida Plena, que estão aqui na descrição do vídeo, né? A conta ou o Pix estão aqui na descrição. Você pode enviar a sua contribuição, que vai ser de grande valia para nós. Dito isso, vamos à palavra de hoje, né? E essa semana temos falado sobre 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5, que diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Queridos, nós sabemos que a gente vive num mundo, o mundo desde o tempo todo, né, o sistema, né, que governa o mundo é um sistema terrível. A gente vê aí que no mundo hoje existem, né, uma diversidade muito grande de crenças, de religiões, né, até ateísmo, agnosticismo. E nós sabemos que Jesus falou que o mundo jaz no maligno. O mundo está perdido. O mundo não tem rumo, não tem caminho. E apesar da gente ver que no mundo de hoje, né, se apresenta para nós muitas rotas espirituais, a palavra de Deus, ela nos aponta apenas um caminho. Jesus disse isso, né? Pode parecer para alguns que algo arrogante ou exclusivista, mas Jesus, foi o próprio Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, versículo 6. Então, queridos, Jesus é o caminho, não tem como fugirmos disso. Apesar de o homem ter esse vazio interior que o leva a crer ou a buscar algo que lhe transcende para crer, né? Nem sempre, pelo fato dele estar procurando, ele pode estar acertando o alvo, né? Por quê? Porque a fé verdadeira, a fé genuína, ela deve ser na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o caminho, ele declarou isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o socorro bem presente, no dia da angústia. Ele é o nosso amigo fiel, que nos ama e que nunca nos abandona. Ele é o nosso Salvador eterno. E eu quero dizer para você que vale a pena depositar a nossa confiança em Jesus Cristo. Mas para entender isso, eu quero trazer algumas explicações para você. O que é fé? Fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então fé, querido, é certeza, e fé é convicção baseados na palavra. A fé verdadeira, ela tem base na palavra, no próprio Deus, Criador único e verdadeiro, e em tudo que ele diz na sua palavra. Ponto. Diferentemente do que algumas ou muitas pessoas pensam, né, a fé em Deus e na sua palavra não é uma fé cega, ou sem bases para a compreensão humana. A fé, ela é espírito e ela é vida, e ela desperta em nós, querido, o poder e a força de Deus para vencer as dificuldades. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, né? E ela é capaz de produzir fé para nós vencermos. Deus, querido, ele nos deixou provas suficientes, escritas e através da vida de Jesus Cristo, para nós termos uma fé sólida em tudo o que ele nos diz na sua palavra. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz que Hebreus 1, Deus falou conosco, né, de muitas maneiras, né, muitas vezes de várias maneiras, né, pelos profetas, e agora ele nos fala pelo Filho, né, pelo Verbo, pela palavra. E Deus fala o tempo todo, e a palavra está disponível para todos. Romanos 1 diz que todos são indesculpáveis diante de Deus, porque Deus nos fala pela palavra. Aquela pessoa que não tem acesso à palavra pela obra da natureza, pela natureza Deus fala, porque toda essa beleza, essa grandeza, toda essa
essa inteligência que a gente vê, né, toda essa criatividade que a gente vê na natureza, isso não aconteceu ao acaso. Tem alguém, uma pessoa por trás disso, e essa pessoa é a pessoa de Deus, o Criador. E o que isso significa, querido, ter fé em Jesus? Ter fé em Jesus, querido, é interessante você entender isso, que fé é muito mais do que você ter a informação, ou você ter simpatia, ou aceitar racionalmente, né, a palavra de Deus, ou aceitar que Deus existe. Isso não é fé. Fé é fundamentar a nossa vida na palavra. Ter fé em Cristo, que isso implica em você confiar em Jesus, depender dele, aceitá-lo como seu Senhor e seu Salvador, confessando como seu Senhor e Salvador, se envolver com ele, se entregar a ele, descansar nele. Crer em Jesus Cristo, que significa confiar que ele é o Senhor e o seu Salvador, e ele é suficiente para te ajudar, para cuidar e para salvar. Jesus é o autor e o aperfeiçoador da nossa fé, diz isso lá em Hebreus 12, versículo 2. E pela palavra, o Senhor nos orienta, nos fortalece, nos revela seus propósitos, nos corrige, nos ensina, nos alimenta. Amém? Atos capítulo 4, versículo 12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não seremos salvos por causa dessa ou daquela religião, não somos salvos por causa das boas obras, somos salvos quando cremos no Senhor Jesus e o confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando cremos que Deus o enviou a essa terra, o seu Filho como homem, e ele veio aqui e cumpriu a justiça do universo, pagando o nosso preço, o preço do nosso pecado ali na cruz do Calvário. Ele entregou a sua vida para pagar o preço do nosso pecado. O seu sangue foi derramado para pagar o preço da nossa salvação. E ali na cruz nós somos justificados. Quando Jesus morreu, os nossos pecados ele carregou todos. Isso está lá em Isaías 53, versículo 4 e 5. Quando ele ressuscitou para nos justificar, para a nossa justificação. Podemos crer em Jesus e sermos justificados pela sua obra redentora. Amém, queridos? E qual é o alvo da fé? O objetivo da fé em Cristo, o objetivo principal, central da fé em Cristo é a salvação. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 6 ao 9, eu não vou ler para não ficar longa a mensagem. Nós podemos crer num futuro melhor, podemos crer em curas, sinais, milagres, bênçãos materiais, mas tudo isso é decorrente da nossa salvação em Cristo, por intermédio do novo nascimento. Quando nascemos de novo em Cristo, quando nós o confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nascemos de novo pelo Espírito na família de Deus. E a palavra grega, sozo, que é traduzida por salvação, o significado dela compreende tudo isso: salvação, libertação, preservação, provisão, cura, redenção. Então, queridos, o alvo principal da fé em Jesus é a vida eterna, João 3,16. E começa quando nós cremos e o confessamos como Senhor das nossas vidas. E essa vida plena, essa vida abundante, ela já começa a partir deste momento. Quando nós cremos, quando nós confessamos Jesus, quando nós confiamos e entregamos as nossas vidas nas suas poderosas mãos. Temos essa confiança pela fé, que desde agora e para sempre, Jesus está conosco, por intermédio do Espírito Santo que vem habitar em nós. E nós podemos crer, nós podemos descansar e nós podemos viver uma nova vida aqui na terra. Alguns princípios da fé na palavra. A fé salvadora inclui conhecimento, aprovação e confiança pessoal em Jesus. Romanos 10, 14 diz isso. E como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem envie? Né? E Tiago 2,19 também diz isso. Amém? A fé nasce quando nós damos ouvidos à palavra de Deus. Eu já falei isso ontem. Né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé, querido, é um mandamento bíblico. Jesus, lá em Marcos 11, 22, ele disse: respondeu Jesus, tenham fé em Deus, ou tenham a mesma fé de Deus, ou a fé do tipo de Deus, é a tradução correta. Né? Em Hebreus 11, 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Deus existe e que Deus se torna galardoador daqueles que o buscam.
A fé, queridos, ela é o dever fundamental do cristão. Em João 6, 28 e 29, diz: a obra de Deus é essa, crer naquele que ele enviou. Crer em Jesus Cristo. A fé é um mandamento, querido, que deve estar unido ao amor. Em 1 João 3, versículo 23, diz que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros. Paulo diz em Gálatas 5, versículo 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A fé, querido, ela é uma arma defensiva e também uma arma de ataque. Em Efésios 6,16, Paulo diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé, queridos, sem fruto, ela não tem, é morta, não tem valor. Tiago 2,17 diz que a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, a nossa fé precisa ser demonstrada com ações correspondentes para gerar resultados. Ações coerentes com aquilo que nós cremos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca. Amém? E aí ela produz resultados. O crente, querido, o homem é justificado pela fé. Hebreus 10,38 diz isso. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Romanos 5,1 diz: justificados, pois, pela fé, temos acesso a essa graça. Justificados pela fé. Romanos 1,17 também diz que o justo viverá pela fé. E Gálatas 3,11 também diz que o justo viverá pela fé. A fé é essencial para quem quer se aproximar de Deus. Como eu já disse antes, Hebreus 11,6 diz, né? Todo aquele que se aproxima de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Deus existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Nós podemos usar a nossa fé, queridos, para vencer. A fé é uma arma poderosa contra os males do mundo e contra o inimigo implacável das nossas almas. Em Efésios 6, do 13 ao 17, vemos o escudo da fé aliados a outras peças fundamentais da armadura de Deus. E nós devemos nos revestir todos os dias com a armadura de Deus, que é a palavra. Toda a armadura de Deus que se resume na palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa arma de defesa, é a nossa arma de ataque aos inimigos espirituais que tentam nos assolar. O ataque do inimigo acontece principalmente aqui, querido, na nossa mente. E nós precisamos nos esforçar todos os dias para nos transformarmos pela renovação da nossa mente, como Paulo diz em Romanos 12, versículo 2. Com a nossa mente e o nosso coração cheio da palavra, nós podemos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Amém? Nós podemos, com a nossa fé, vencer os inimigos, né, os inimigos da fé. Quais são os inimigos da fé? Alguns deles, primeiro, é a dúvida. Quem duvida é inconstante. Tiago 1,6 diz isso: o homem de ânimo dobre, o homem inconstante. Não pense que possa receber alguma coisa de Deus. Aquela pessoa que um dia crê, outro dia não crê. Uma hora está crendo, outra hora não está crendo. Não recebe nada de Deus a pessoa que é inconstante, que duvida. Diversas vezes Jesus repreendeu a dúvida de seus discípulos, né? Quando Pedro afundava ali no mar, ele falou: por que duvidaste? Mateus 14:31. E a dúvida que dela pode ser natural, né? Porque a pessoa baseia tudo, calcula tudo na sua capacidade humana, no seu raciocínio, ou ela pode ser diabólica, né? Mas a fé, que é baseada na palavra de Deus, ela é sobrenatural e ela vence tudo isso. Outro inimigo da fé que nós precisamos vencer, querido, é a incredulidade. Incredulidade, desconfiança momentânea, ou aquela pior ainda, que é aquela incredulidade da pessoa que rejeita totalmente o que Deus diz, né, e faz. E isso é pecado, e aí é complicado, né? A descrença está sempre associada à malícia, à esperteza ou à indiferença. Alguns crentes na Bíblia tiveram momentos em que eles tropeçaram, né, e não creram. Zacarias, quando na velhice ali o anjo falou que ele ia ter um filho, ele pensou: mas como? Já sou velho, né? Mas Jesus fala que nós devemos crer, porque tudo é possível ao que crê. Marcos 9, versículo 23. Outro inimigo que nós devemos vencer, outro inimigo da nossa fé, é o medo. O medo é um terrível inimigo. E nos dias de hoje, querido, a gente vê o tanto que o medo tem sido propalado, tem sido propagado por notícias diárias, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando nós sentimos medo,
né? Esse espírito se aproxima, ele traz a informação, e quando a gente dá lugar a esse espírito, aí vem ansiedade, pavor, e isso acaba trazendo transtorno na nossa saúde, né? E como é que a gente vence esse inimigo, o inimigo do medo, esse espírito do medo? Se envolvendo com a palavra. A palavra e o Pai são um só, queridos. E aquele homem, aquele pai que estava desesperado com a situação da sua filha, o que Jesus disse para ele? Não temas, crê somente, Jairo. O medo que dele paralisa e nos deixa infrutíferos. E essa é a intenção do inimigo, nos paralisar, para que a gente não frutifique na obra de Deus, no propósito de Deus. Mas Deus quer que nós avancemos sempre, confiando nele sempre. Confie e não tenha medo, porque tudo é possível para Deus, querido. Para Deus não haverá impossíveis em cada uma de suas promessas. Lucas 1, versículo 37, o anjo falou isso para Maria. Em 2 Timóteo 1, 7 diz: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder e de amor e de moderação. O espírito que nós recebemos de Deus, querido, é o Espírito Santo, é o espírito de ousadia, espírito de poder, de amor e de temperança ou de moderação. Amém? Em Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que venceram pela fé. E a confiança em Deus, a fé em Deus, a fé na sua palavra proporciona a nós uma vida vitoriosa. Isso não quer dizer que nós não tenhamos lutas. Não, nesse mundo nós teremos aflições, Jesus disse isso. Mas com a palavra de Deus, com a fé em Deus e na palavra, nós vencemos o mundo, nós vencemos as aflições, nós vencemos os problemas. E há inúmeros exemplos na palavra de Deus de pessoas que creram e venceram, né? Em Hebreus 11, 33 diz sobre vários heróis da fé, ali na Galeria da Fé, no capítulo 11 de Hebreus, fala de muitos homens e mulheres que venceram pela fé, e no versículo 33 conclui assim: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. É longa a lista dos primeiros heróis da fé, aqui no capítulo 11, você lê depois. Davi, lá em 1 Samuel 17, 37, Davi disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. E Davi foi e venceu Golias. Eu recomendo você assistir a palavra deste domingo, da nossa ministra Patrícia de la Célia, que ela falou a guerra das palavras, e ela fala muito bem, ela traz todo uma palavra para nos abençoar sobre essa situação de Davi e Golias, que pode ser trazida para a nossa realidade, para as dificuldades que nós enfrentamos. Outro herói da fé, aquele centurião lá em Mateus 8, do versículo 8 ao 10. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Ouvindo isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo Israel achei fé como esta. Ele falou: pode ir. E na hora que ele foi, quando ele chegou lá, o rapaz estava curado, e ele descobriu que foi naquele momento, quando ele estava falando com Jesus, que Jesus deu a palavra, aquele rapaz foi curado. Amém, queridos? Então, quero concluir dizendo a você: viva pela fé, querido. A vida de fé, querido, é uma vida de aventuras. Todos os dias nós temos que enfrentar as aflições deste mundo. Todos os dias nós temos que enfrentar gigantes, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Quanto mais nós nos aprofundamos no conhecimento e na prática da palavra, mais vitória experimentamos. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço por essa palavra sendo edificadora e revolucionária na vida dos meus irmãos, que ela venha trazer uma nova disposição no coração de cada um deles. Pai, eu te agradeço pela salvação e pela recuperação completa do Eide. Reivindico a salvação do Eide Rezende e a cura completa dele. Te agradeço pela cura de do Rui, amigo da irmã Marisa, lá a sobrinha da irmã Maria Della Célia, que nos pediu hoje oração. Te agradeço, Pai, pela recuperação do Tiago Barros, pela recuperação completa deles, pela recuperação da Irani Rosa. Muito obrigado, Pai. Te agradeço também pela gravidez da Gigliane e da Roberta Rosa, Roberta Tezelli, transcorrendo tudo normal e, ao final,
uma conclusão da gravidez com um parto rápido e fácil, e tudo transcorrendo bem para a honra e glória, para a glória do teu nome. Te agradeço por tudo, Pai, e abençoo cada um que está assistindo esse vídeo e cada um dos membros da Vida Plena e seus familiares, e declaro sobre eles paz, saúde, alegria e prosperidade do céu, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Fique na paz, até a próxima. Não se esqueça que domingo temos Escola de Discípulos, às 10 horas da manhã e às 17 horas, o nosso culto de adoração ao Senhor. Amém? Fique na paz, bom dia, boa tarde, boa noite, até a próxima.